Olá, pessoal do Felicidade dá Trabalho, que bom ter vocês de volta aqui no nosso podcast em que a gente fala sobre a ciência da felicidade, com histórias reais, com muitos estudos para embasar aquilo que a gente conversa aqui. A gente está gravando essa temporada no estúdio, como vocês já sabem, com convidados especiais, falando sobre temas que a gente adora. Eu sou a Thaís Requito. Eu sou a Fernanda Schmid. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é pertencer importa. A gente vai falar sobre diversidade, equidade e como tudo isso tem a ver com felicidade e com bem-estar. Fê, quer apresentar nossas convidadas especiais de hoje? A gente tá com duas convidadas muito especiais aqui. A Adriana Arcuri, ela é professora de graduação e pós-graduação na GV, doutora e mestre em administração com foco em marketing, é casada, mãe do Nicolas, de 7 anos. Durante 20 anos trabalhou em grandes empresas como Unilever, Hect, que foi onde a gente se conheceu, né, Dri? E na Danone, na Firmenich, e sempre numa carreira super sólida dentro da área de marketing, e há 10 anos ela começou uma transição para essa área acadêmica. Então, com certeza vai contar também um pouquinho aí dessa mudança aí pra gente. E a Adri Alves é mãe da Alicia e da Olivia, ela atua como executiva, é empreendedora, ativista, tem mais de 25 anos de experiência em cultura organizacional, operações e reputação corporativa. Hoje está no Pacto Global da ONU, no Brasil, liderando a área de pessoas, governança e cultura. Além disso, é cofundadora da HR Tech Lupa, conselheira de empresas, é TEDx Speaker. Ai, gente, é muito chique, não posso. E também foi reconhecida como Top Voice no LinkedIn. Meninas, muito bem-vindas. Muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada, um prazer estar aqui. Esquecemos alguma coisa? Vocês precisam apresentar alguma coisa a mais sobre vocês? Não, é muito gente, maravilhoso. É muito currículo pra gente. Então, de novo, obrigada, bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. Eu queria que vocês começassem dando um panorama do que tem acontecido em termos de políticas de diversidade nas empresas ao longo dos últimos anos. O que vocês têm visto de transformação? A gente escuta muito boas notícias, depois notícias não tão boas assim, alguma regressão em algumas coisas. Queria que vocês contassem um pouco. Quem gostaria de começar? Quiser, eu posso começar. Vai lá. Pode ir. Bom, prazer em estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Mais ainda, né, honrada de estar ao lado da Dri, que eu já conhecia e foi por uma coincidência que não é coincidência, né? Conta essa história. A gente já trabalhou juntas no voluntariado, no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Igualdade Racial, isso no meio da pandemia, né, Dri? Exato. E a gente trabalhou bastante, né, e o voluntariado nos trouxe, assim, uma amizade muito legal, e aí a gente tomou outros rumos, a gente deixou um pouquinho esse lado dentro do Mulheres do Brasil, e a gente retorna hoje, né, a gente já tinha contato uma com a outra, mas estar aqui hoje com ela presencialmente é uma honra, tô muito feliz. Honra nossa também, então que muito bom, feliz. deu certo isso, obrigada. E, enfim, eu acho que a diversidade, né, dentro das corporações, ela de fato, ela teve um progresso muito expressivo há uns 4 anos, 5 anos atrás, muito por conta, né, de episódios como o do George Floyd. Aqui no Brasil também a gente teve casos, né, daquela grande instituição, enfim. E a gente viu realmente um movimento importante dentro dessas instituições privadas, mas que, de certa forma, eu sempre tenho ali algumas críticas, tá? Eu acho que nada é inválido, acho que esse movimento foi muito importante, porque até então a gente não falava de diversidade nas corporações, então sim, foi um movimento muito genuíno, no sentido de uma sociedade cobrar, né, essa parcela do setor privado, que até então não se movia a favor da diversidade. Então, ter uma possibilidade de falar dentro dessas instituições foi muito importante, mas ao mesmo tempo, o que eu já acompanhava é que, de alguma forma, alguns movimentos de diversidade dentro dessas corporações era superficial, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pertencimento, o que é pertencimento dentro dessa complexidade que é incluir. Além de incluir, como que a gente faz para trabalhar essa inclusão, desenvolver, acompanhar essas pessoas, esses talentos, para que, de certa forma, elas estejam ali acolhidas, e não só isso, né? Como é que a gente faz com que esse sistema
também faça um movimento em prol dessas pessoas e não o contrário. Quer dizer, não basta a gente atrair, contratar essas pessoas para dar um check numa lista. Tem ações que a gente precisa fazer depois. Porque senão a gente está trabalhando ainda em silos, né? A gente ainda marginaliza grande parte desse grupo. Então, como é que a gente faz esse movimento ser fluido? Enfim, a gente está vendo aí um retrocesso, uma retração desse movimento, até por conta de um cenário global, político, enfim. Mas eu tenho enxergado e sentido empresas ainda entendendo que é importante, que sem a diversidade elas não vão muito longe. Então, o meu copo é cheio, ainda assim. Esse tema sempre me foi muito caro, né? E no grupo Mulheres do Brasil, no Comitê de Igualdade Racial, como a Adri comentou, eu fui muito movida, né? E aí a gente tinha dados ali, né? Do quanto, principalmente quando a gente fala de interseccionalidades de gênero e raça e mesmo classe social, as mulheres, elas ocupam muito poucos, as mulheres negras ocupam muito poucos lugares de liderança nas empresas. Então, eu também vejo que esse movimento, embora com o retrocesso agora, ele caminhou muito foi uma pauta importante nos últimos anos, mas a gente está falando de uma inequalidade muito grande, né? Porque os dados que a gente tinha na época, que eu espero que tenham melhorado, mas não sei se melhoraram tanto, eu não tenho dados mais recentes, era que embora as mulheres negras representem mais de 26% da população, elas representavam só 4% dos cargos de liderança, né? E também tem um outro dado, né, que, por exemplo, se você considera o salário, e até quem dividiu com a gente foi a Maria Silvia da GLDs, num congresso que eu tive na semana passada, acadêmico, que se você considera o salário do homem de 100%, a mulher branca vai ganhar 75% num cargo igual e com as mesmas atribuições, e a mulher preta vai ganhar 50% disso. Nice. Então, quer dizer, é tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de número de mulheres ocupando cargos de poder. E cargo de poder é um sinalizador de como que esses cargos estão divididos, como que o poder está centralizado na mão de poucos, né? E como as decisões são tomadas. Como as decisões são tomadas, né? Quais são as prioridades e tudo isso. Exato. Na minha carreira acadêmica, né, uma das coisas que também sempre me mobilizou foi olhar para esse consumidor que não é o consumidor padrão, porque se a gente vai olhar os grandes estudos de quando a gente vai olhar para a ciência, né, para ciências sociais aplicadas no marketing e no comportamento de consumo, grande parte desses estudos foram feitos com homens brancos, de meia idade, heteronormativos, cis e moradores dos Estados Unidos, sabe? Então, quer dizer, você tá olhando uma população uma realidade ou diante da estudantes realidade. universitários dos Estados Ou Unidos estudantes também, universitários né? dos Estados Unidos que responderam uma pesquisa ou que foram feitos experimentos ou surveys. E aí, quando você vai olhar, por exemplo, a minha pesquisa, que eu vou pesquisar meninas, adolescentes, racializadas, empobrecidas, do Nordeste brasileiro, você está falando realmente de olhar, virar o foco e colocar como prioridade para entender realidades muito importantes, que vão ser as mães futuras do Brasil, as mulheres que, se Deus quiser, estarão em cargos de poder. Chefes de família e líderes das organizações. Líderes das organizações, né? Se tudo der certo e a gente conseguir continuar pavimentando, né? Abrindo esse mas espaço. a gente precisa entender isso, né? Mas também acho que a gente precisa ter esse recorte de que não é só olhando para as organizações. A gente precisa olhar quem está no mundo, quem está representando, quem está consumindo ou não consumindo até, né? E dentro dessa linha, acho que principalmente contando um pouquinho do momento em que vocês se conheceram, quais vocês viram que são as principais barreiras para essas mulheres, e principalmente aí mulheres negras, para entrar no mercado de trabalho, né? Por que elas são tão subrepresentadas? Eu acho que tem vários. Na época a gente trabalhava, e até esse programa de aceleradoras de carreira, a Adri vai poder falar também, trabalhar muito o empoderamento dessas mulheres e a confiança delas, porque o que a gente via e que me surpreendeu muito
Dri, Fê, muitas mulheres super competentes que estavam há muitos anos no cargo de analista e não eram promovidas a gestoras. Então, aí um viés inconsciente de não promover essas mulheres, né, por serem mulheres, talvez por elas também não pleitearem, a gente vê até, se a gente for olhar só a pesquisa com mulheres brancas, o quanto que homens acreditam muito mais que eles estão prontos para uma promoção do que a mulher branca, né? Mas se você for olhar a realidade da mulher negra, o quanto que essa mulher realmente acredita que ela tá pronta para uma promoção? Se ninguém olhar para ela, o quanto que ela tá invisibilizada na carreira, Sim. ali segurando o piano, correndo atrás e alguém colhendo os louros para ela. Então tem esse lado, né? E tem o lado das oportunidades que a gente também, muitas vezes, assim, se você vai fazer um recorte, será que essa mulher teve acesso ao estudo de inglês? Sim. Será que ela está nas grandes universidades? Porque quando você vê muitas dos filtros de contratação que, por exemplo, eu tentei mudar na minha última posição como líder, é mudar esses filtros de contratação para você dar o inglês depois e não exigir o inglês, quer dizer, a empresa Já na entrada, né? não exigir o inglês, contratar pelo potencial e pagar o inglês depois, mudar o filtro para outras faculdades, Sim. né? Contratar meninas que entram também como menor aprendiz e depois vão tendo oportunidades e crescendo dentro da companhia, porque senão a gente continua contratando os nossos iguais. Você tá falando de uma coisa tão importante que é, primeiro, criar as condições para essas pessoas saberem que essa vaga existe, né? Onde é que a gente tá Exato, anunciando essas vagas? Segundo, essa pessoa vai se enxergar naquilo que ela tá lendo? Ou tem tanto requisito ali que muitas vezes nem é necessário para o que a vaga vai de fato exigir e essa pessoa não vai se enxergar? Como é que ela chega nesse lugar? E a gente começou falando aqui de mulheres negras, mas a gente pode ir para várias outras, né, outros grupos subrepresentados. Essa pessoa, como é que ela vai ser recebida nesse ambiente de trabalho? A pessoa que vai entrevistar vai vir com uma linguagem toda esquisita e que, de novo, ela não vai se enxergar, né? E talvez não converse com a realidade dela. Porque a gente, na verdade, a gente olha, e eu sempre provoquei isso, né, nas instituições onde eu passei. Primeiro, que a gente sempre espera que aquele talento venha muito pronto. Eu vejo empresas que exige que o próprio estagiário venha pronto. E por premissa, os estagiários, eles são pessoas a serem desenvolvidas. Então, assim, querer que essas pessoas sejam prontas, ainda com outras camadas sociais, raciais, pessoas com deficiência, que por si só já têm uma autoestima já mais fragilizada, mais, né, diminuída, não tem como, essa conta não fecha. E você vê, né, a Adri falou um pouco do inglês. O inglês é um dos exemplos mais fáceis a gente entender essa bolha que a gente vive, né? Ainda mais em São Paulo. Menos de 5% de toda a população brasileira fala inglês, o inglês fluente. 5% desse Brasil que é continental, né? Então, como é que você exige que aí 5% coloca raça, coloca gênero ou pessoa com deficiência tenha também esse inglês de pessoas que tiveram oportunidade de ir para o intercâmbio? Eu acho que falta mesmo, né, esse olhar, tirar o olhar de um único ponto de vista. Né? Quando a gente falou no comecinho sobre distribuição de poder, né, quem é que está no poder? Tem uma cara, né, que está no poder. E esse rosto, essa figura, ela olha para os demais a partir da vivência só dela. Né? E é muito difícil quando um estagiário, ou mesmo uma mulher negra, qualquer outra pessoa que não é dessa bolha, ela entra nesse lugar tendo que entender esse código. E é um código difícil, gente. Eu falo com propriedade. Né? Eu digo que eu sou uma pessoa que permaneci por insistência e por muita coragem, assim. E não é que outras pessoas que não estão no meu lugar não tenham coragem ou não insistiram. É porque é doloroso. Às vezes, eu até digo assim, eu não talvez não faria tudo isso que eu fiz, né, para permanecer em lugares tão hostis e tão tóxicos. Mas conseguir quebrar essa barreira. E quebrando essa barreira, hoje eu identifico que são lugares que fazem com que você não permaneça.
por N motivos. Inclusive, em uma das instituições que eu passei, eu também estava era responsável por cultura, eu pedi para tirarem números, né? Porque os números dizem muito mais do que as nossas sensações. E era fácil de você cruzar. E aí, a aceleradora de carreiras também evidenciava isso. As mulheres, principalmente mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, as avaliações de performance delas eram muito boas. Então, elas saíam com notas muito boas. E aí, eu pedi para cruzar com o crescimento delas, né? A evolução da carreira delas dentro daquele lugar. E aí, era que dava tilt. Alguma coisa não tá batendo, né? É, Como que essa porque- pessoa com essa performance não é a que tá sendo Isso, promovida? A curva dessas pessoas não era igual, a evolução delas não era igual a de outras pessoas como homens, brancos, etc. Então, assim, aonde mora esse problema? De quem é a responsabilidade de, poxa, acompanhar essas pessoas, esses talentos, né? Deixa eu fazer uma pergunta inspirada nisso que vocês estão falando, porque eu vejo que muitas vezes as empresas acabam adotando, né, essa linguagem de apoiamos a diversidade, tararará, mas como uma questão de reputação, né, de mostrar para o mercado, olha que bonito que eu tô fazendo. Mas muitas vezes não fazem esse link direto com o bem-estar das pessoas e a felicidade, né, já que o nosso tema aqui é esse, de todas as pessoas que estão dentro daquela organização, né, porque abrir espaço para pessoas diversas, assim como é a nossa população, né? Simplesmente a gente está representando dentro desse universo de trabalho o que está lá fora, né? No mundo real. Como é que isso impacta no bem-estar, na felicidade, na performance, no resultado de negócio? Quando a empresa deixa de fazer isso só porque é bonito colocar no jornal e porque realmente entende que tem um resultado importante para sua entrega ou para o seu clima organizacional, para a segurança psicológica. Eu acho que a partir do momento que a empresa ela vê valor, né, em incluir as pessoas de forma genuína, ela tem acesso a uma cultura mesmo também genuína. Então, o que eu percebo, assim, é que as empresas ainda não estão convergindo. Então, quando a gente fala de estratégia, né? Qual é a estratégia dessa empresa? Para onde ela quer chegar, né? Quais são os resultados que ela quer alcançar e etc. É importante a gente entender que a gente só consegue alcançar a excelência em tudo que a gente planeja através das pessoas. Então, não adianta a gente só incluir se a gente não consegue incluir todos desse lugar. Eu já trabalhei em empresas que a cultura era uma idealizada, tinha uma cultura praticada e, às vezes, por muitas as vezes, existiam áreas e sub-áreas com outras culturas dentro da mesma empresa. Né? Então, a gente não consegue convergir. Então, as empresas estão cada vez mais falando de felicidade no trabalho, saúde mental e etc., porque justamente elas precisam entrar no eixo para convergir para a estratégia do negócio. Não é porque, no fundo, elas se importam com as pessoas, é porque elas entenderam que, se não for dessa forma de convergir, a estratégia do próprio negócio não flui. Né, não tem sustentação. E aí, óbvio, né, tem o outro lado que mais apavora as instituições, que é o risco de tudo isso. Então, pessoas cada vez mais entendendo e escolhendo aonde é que elas querem estar. Né, tem uma geração aí que fala que Dri, nós somos de uma geração que a gente se moldou muito para estar. A gente aceitava o que tivesse posto, né? E agora a gente está vendo que não. Estamos aprendendo, inclusive, a ser parecidos com isso, a também questionarmos esses espaços. E as empresas, a alta liderança está entendendo esse novo movimento. Né? Então, é interessante isso também da gente compartilhar, né? Entender que há uma mão dupla agora, não uma única mão. Sim, mas o que eu vejo também é que toda essa temática ela é muito complexa, né? A gente está falando de questões muito estruturais. Então, o quanto o racismo está impregnado na nossa sociedade, né? Que foi uma sociedade que escravizou as pessoas pretas
durante muitos anos, e o Brasil foi o último a abolir a escravidão e terminar com o tráfico negreiro, tinha muita gente envolvida e muita gente lucrando com um negócio. É um absurdo a gente pensar nisso. E tem quanto tempo que foi feita a abolição? Ou seja, são questões estruturais e muito recentes, se a gente for pensar na história do nosso país. A questão também do lugar da mulher na nossa sociedade. Quanto tempo que a gente tem pílula anticoncepcional? Há quanto tempo a mulher está no mercado de trabalho? Há quanto tempo a mulher tem direito a ter posse, pode votar? Então, é tudo muito recente, é que a gente vem de uma aceleração e de uma mudança muito grande, e aí a gente acha que porque a gente chegou lá, porque a Adri chegou lá, porque eu tive a minha carreira executiva e consegui ter uma escolha e fazer uma transição para a vida acadêmica, que a maioria das pessoas tem as escolhas, né? E uma das coisas que a minha pesquisa mais mostra é que tem muita gente sem escolha. Então, a gente tem a retórica da escolha, que é muito do marketing, né? O consumidor empoderado, que faz suas escolhas. Quem são as pessoas que realmente podem fazer escolhas, tanto na carreira, quanto nas suas decisões de consumo? Então, a gente tem uma questão estrutural muito complexa, né, num sistema econômico, num patriarcado, numa sociedade que a branquitude tem um valor, né, tem um significado de poder, né? Então a gente é complexo. Eu acho que precisa de muita gente com desejo de fazer a mudança, mulheres em cargos de poder, mulheres pretas em cargo de poder, para que essa transforma homens trans, mulheres trans, sabe, pessoas com visões diferentes de mundo. Não consideradas normais, né, no padrão aí da normalidade, para fazerem as mudanças que precisam ser feitas, porque são muitas, né? E escolher é um privilégio, né, gente? A Adri falou uma coisa que é profunda. Escolher é um privilégio. Você escolher aonde trabalhar, você escolher quantas horas se locomover até seu trabalho, isso é muito privilégio. Né? E a maioria não tem. A gente sabe, né? O dia tem 24 horas pra todo mundo. Não tem. Não tem. E assim, e eu posso falar, tipo, e eu sou muito privilegiada, mas na hora que eu tive minha primeira filha e depois quando eu tive minha segunda filha, opa, peraí, cadê minhas 24 horas do dia? Porque eu tinha antes. E de repente eu já não tenho mais. E isso porque eu não preciso passar 1 hora me deslocando até o trabalho, sabe? Essas tais 24 horas de todo mundo, elas não são exatamente as mesmas 24, né? E não só as horas do dia, mas as oportunidades mesmo que as pessoas têm, né? A gente tá falando aqui de como a escolha é de fato, um fator diferenciador, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer essa opção. A gente muitas vezes lembra aqui que a gente fala com um recorte da população, quando a gente tá falando de felicidade, não necessariamente, mas em essência a gente está falando com quem está ali com as suas necessidades básicas atendidas, né? E muitas vezes quando a gente fala de um Brasil tão diverso, e com o tamanho que tem, e com tantas questões que a gente sabe, né? Culturais, sociais, econômicas, enfim, não são todas essas pessoas que vão ser acolhidas da mesma forma no mercado de trabalho, até porque talvez nem tenha uma oportunidade, uma vaga que essa pessoa possa aplicar ali na região onde ela está, ou ela não tenha conseguido ter acesso ao estudo mínimo, né? A gente começou a falar um pouco sobre como atrair esses talentos. Queria que vocês explorassem um pouco mais, assim, o que a gente precisaria fazer em termos de política, tanto pública quanto nas organizações, para que isso se tornasse uma realidade para mais pessoas. Acho que quando a instituição tem intenção real, ela precisa trabalhar desde a porta, né, ali até toda a estrutura dentro dela. Então, lá na aceleradora de carreiras, a gente via muito, até hoje, assim, eu vejo recrutadores de grandes empresas de recrutamento, às vezes me acessando, olha que interessante, para entender se eu tenho pessoas ali no meu núcleo, nos meus grupos, com aquele perfil, porque a empresa precisa de uma vaga afirmativa,
Então, uma pessoa negra para essa vaga. As empresas de recrutamento não conseguem achar essas pessoas, porque é algo muito novo também, eles não conseguem alcançá-las. E mais do que isso, elas próprias também não se candidatam, porque elas não se enxergam nessas vagas. Então, eu já fiz muito isso, assim, olha, aqui tem uma vaga aberta de uma empresa que eu conheço, se você tiver... E pouquíssimas pessoas vêm em mim e falam, eu quero me candidatar. E eu percebo que é muito nesse lugar da gente não se enxergar nesses lugares. Então, as empresas, elas precisam fazer, né, esse movimento de serem atraentes, delas serem acolhedoras para que essas pessoas, de fato, se vejam ali. E é muito ainda... É embrionário, eu acredito, ainda esse trabalho dentro das instituições. Elas até fazem, né, esse marketing para fora, mas quando entra é quase que acabar a lua de mel. Inclusive tem um ciclo entre o primeiro dia que você entra na empresa, e aí é tudo muito lindo, tem aquela lua de mel e etc. E aí, inclusive, tem um estudo que acompanha a evolução desse trabalhador, dessa pessoa funcionária, dentro dessa empresa, o quanto ela acaba se isolando, né? Porque o sistema ali não a acolhe. E aí, a baixa produtividade, ela não é proativa, ela não se comunica, ela não vem até a mim, né? E quanto essa instituição é responsável por trazê-la para perto, né? Sim, eu acho que tem uma questão em marketing, até a gente estuda isso, que é a responsabilização do consumidor. Quer dizer, o consumidor que está acima do peso, é responsabilidade dele, ele deveria estar. Quer dizer, você responsabiliza o consumidor pelos problemas que ele está enfrentando, quando muitas coisas são estruturais. Eu acho que a gente consegue fazer um paralelo de você responsabilizar populações minorizadas por eles não chegarem em lugares de poder, como se que é a meritocracia, né? Então você responsabiliza a pessoa que não chegou, não se esforçou o suficiente. Não se esforçou o suficiente, quando na verdade pode ser uma questão do RH, é uma questão estrutural, né? Tem várias outras questões. E na época do Aceleradoras de Carreira, né, Adri, a gente conheceu, pelo menos a Adri já deveria conhecer, mas eu conheci várias empresas que trabalham isso. Então, vou me lembrar agora de uma, chama Indique Uma Preta. Tem algumas empresas que trabalham isso e tem um banco de talentos, e aí as empresas acessam quando precisam contratar pessoas minorizadas ou querem dar oportunidades, vagas afirmativas. A grande questão é que muitas vezes as vagas que surgem nas empresas, e eu posso falar de empresas que eu trabalhei, são em cargos não são cargos de liderança. Cargos de entrada, cargos de operacionais. entrada, analistas, são cargos operacionais. E aí depois a pessoa vai ter que se provar e crescer dentro da empresa, né? E o quanto as empresas estão fazendo o greenwashing também. Fazem uma campanha super diversa, mas quando você vai olhar quantas mulheres têm cargo de liderança, quantas mulheres pretas, quantos homens pretos, quantas pessoas que são pessoas deficientes auditivos, deficientes visuais, cadeirantes, né? neurotípicos, quantas pessoas em cargos de poder. A gente vai revisitar os relatórios de sustentabilidade das empresas, vamos ver. E aí as empresas vão dizer que é difícil, aí elas colocam, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque realmente você tá remando contra uma questão estrutural. Sim. A gente tem um do atraso Brasil. para tirar, tem um atraso. Você sabe que tem um dado que é dos Estados Unidos, mas que para cada 10 homens promovidos, 8 mulheres são promovidas. Mas 8 é na média. 9,5, na verdade, são asiáticas. E só 5 são mulheres negras. Quer dizer, se você não está promovendo essas mulheres, você não vai conseguir. Se você não tem a mulher que saiu de analista e conseguiu chegar a gerente, conseguiu crescer, você não vai ter a pessoa pronta para ser a diretora. Porque você precisa fazer esse trabalho desde a base, de contratar, reter e garantir que essas pessoas vão sendo promovidas e vivendo aquelas experiências que são críticas, né? Além da educação, claro, mas as experiências que são críticas dentro da empresa para que a pessoa possa florescer, né? E possa crescer. Sim. E diversidade, eu sempre digo que dá trabalho, né? Porque são relações novas dentro de um único ambiente, que até então era um ambiente muito homogêneo. E aí, essas instituições, o que elas prezam é tudo muito a curto prazo.
E a gente não vai ter resultados a curto prazo quando a gente fala de diversidade. Então, e aí eu tenho uma outra provocação que também é de um lugar meu de sempre observar, né, e de quebrar essas estatísticas de que as melhores faculdades... Então, eu lembro que quando eu contratava, ainda contrato, algumas empresas de recrutamento, elas me chamavam e eu falava, olha, eu tenho uma vaga assim, 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 preciso de alguns perfis, currículos e tal, e eles faziam esse mapeamento, mas aí tinha as perguntas principais, e eu lembro que eles já me traziam que eles trariam perfis das top 3 universidades. Era como se fosse a premissa, de cara. E eu sempre dizia, não, eu não vim das top 3. Né? Eu não quero as top 3. E aí o que eu comecei a observar? Né? Que perfis muito parecidos e que vêm de lugares muito privilegiados, elas ficam menos nas empresas. Sim. Elas ficam menos porque elas têm mais privilégios de escolha, Opções, que é o que a gente né? falou. Acesso a outras E oportunidades. as pessoas que não têm esses privilégios, se desenvolvidas e se pertencentes, elas ficam muito mais e as entregas são muito mais profundas. Mas a gente precisa ter esse olhar de acolher, de entender, de sair da bolha para que elas entreguem muito mais resultados do que aquelas que são muito mais privilegiadas. E eu vi, assim, eu fazia programas de estágio, trainees, como as pessoas menos privilegiadas se entregavam muito mais. Não estou falando que assim, é importante também frisar, né? Não é que eu estou dizendo que as que têm muito mais privilégios também não se jogam, não se, né? Não trabalham com essa Mas garra. eles têm consciência, né? Sendo um grupo minorizado, você tem consciência de que você não tem Isso. tantas opções assim. É melhor isso. você agarrar A essa. garra, é a garra com tudo mesmo. Então, eu via essa curva também muito nítida para mim, de que elas ficam... Só que assim, precisa trabalhar isso, para que eles permaneçam sem doer, né? Uhum, uhum. Eu acho que também é importante a sensibilização. Por exemplo, quando eu fui pro Grupo Mulheres do Brasil e eu escolhi trabalhar como voluntária no Comitê de Igualdade Racial, ajudando o programa Aceleradora de Carreiras com a parte de marketing, eu fui fazer toda a comunicação para eles, porque eu estava muito sensibilizada pelas interseccionalidades, quer dizer, os outros recortes, que mulheres tinham outras opressões além das minhas. Eu comecei a reconhecer as minhas opressões, porque durante muito tempo eu achava que era meritocracia e que era tudo igual para os homens e para as mulheres, que as coisas iam acontecendo. Num dado momento eu me sensibilizei de como as questões para as mulheres eram mais difíceis. E quando eu fui para a academia e fui fazer pesquisa de campo, eu fui descobrir que existiam muitas mais opressões. E aí eu quis trabalhar para isso, para ajudar a diminuir essas opressões também, né? Trabalhar junto, conhecer mulheres potentes como a Adri, trabalhar junto para a gente trabalhar para ter um país menos injusto, né? Comecei a me sensibilizar. E eu acho que é muito importante esse lugar de você sensibilizar e ter vários aliados, né? Porque, e também, eu me sensibilizei também pelas questões, eu fui trabalhar com deficientes auditivos, porque eu fui trabalhar com pilhas, e a gente tinha pilhas para deficientes auditivos. Então, eu precisei entender esse público para fazer a comunicação. E aí, fui me aproximar de influenciadores. Então, você precisa se aproximar para entender, porque você não tem um lugar de fala, né? Então, você precisa estar próximo para entender. E aí, eu comecei a me sensibilizar por todas essas diversidades e o quanto é potente você ter um time diverso e o quanto é importante você lutar para diminuir as desigualdades, porque todos vamos ser beneficiados com um país menos desigual. Claro. Né? E quando a gente ouve falar de DEI, né, diversidade, equidade e inclusão, a gente muitas vezes foca no diversidade, que é abrir a oportunidade e falar, contratei essas pessoas, mas talvez um aspecto que me chama a atenção na fala de vocês, e quando a gente está imerso estudando esse assunto, a gente vê que essa é a realidade, o que falta é trabalhar em direção à equidade e principalmente inclusão, né? Então, para que essas microagressões, né, Adri, que você foi comentando, da pessoa se sentir isolada, excluída, ou ridicularizada, ou até negligenciada dentro daquele ambiente. Então, eu queria que vocês trouxessem, se a gente fosse deixar uma sugestão, assim, uma política, uma medida que líderes ou empresas, ou até políticas públicas, se a gente precisasse pensar em uma coisa, assim, grande, para a gente mirar,
que vocês acham que de fato faria diferença, assim, na prática? Eu sei que é uma pergunta meio, talvez, assim, ampla, mas eu sei que tem muita gente que tem o desejo de fazer com que isso seja verdade, mas não tem ali os recursos ou conhecimento necessário. O que vocês diriam, assim? A Adri falou agora de se aproximar, conhecer a realidade. Que mais vocês acham que, assim, uma coisa que talvez pudesse abrir esse espaço para falar mais sobre como incluir essas pessoas é fazer uma pesquisa interna, é escutar o que essas pessoas precisam, é ir lá na comunidade, conhecer a realidade para entender como atrair esses talentos? O que vocês diriam? Eu acho que é fazer com que essa alta liderança e média liderança, porque a alta liderança, ela desenha a estratégia, pede para executar, enfim, é aquela que está ali no topo da pirâmide. A média liderança é que faz esse trabalho mesmo quase de campo, né? Elas precisam estar muito mais instruídas no comportamental, porque o que eu vejo cada vez mais nas empresas é que a gente está contratando muita gente maravilhosamente técnica, né? E a gente não está entendendo, e são tempos difíceis para todo mundo, porque a gente está vendo cada vez mais as relações se distanciando, né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente está falando sobre nos aproximarmos das diferenças. Só que justamente num momento onde nós estamos nos distanciando pelas transformações digitais, enfim, redes sociais, a gente está falando menos, a gente está se vendo menos, a gente está se relacionando de outras formas. E aí, a gente precisa fazer com que essas lideranças, elas estejam atentas no comportamental das pessoas, nas vivências que não são iguais às deles. Eu diria, assim, que é importante desenvolver as lideranças. E aí, seja com mentoria, eu fiz muita mentoria com altos executivos que eram muito talentosos de grandes corporações, mas que estavam totalmente perdidos em conduzir uma equipe diversa. Porque tinha medo também. E aí também é uma outra provocação. Não é culpa da alta liderança, tá? É que a gente precisa também apoiá-la. Né? Essa alta liderança, ela veio de um lugar muito exclusivo, que até então ela não precisava sair dessa zona de conforto. Hoje ela tá... Só que eu percebo também que as nossas relações estão tão desafiadoras que eu percebo gente com muita boa intenção, e a Adri, eu acho que eu até lembrei de um episódio, né, Adri? Tem gente com muita boa intenção, sim, sendo um perfeito aliado, só que ele não consegue acessar também esse outro lado, ou por medo, ou por um lugar muito reativo, combativo, que está ali sempre se distanciando de novo. Então, acho que as organizações, elas precisam atuar de forma intencional para que essas lideranças estejam prontas, se posicionando muito bem, com o coração aberto, mas que também consigam conduzir equipes que de certa forma são diferentes, têm seus desafios, enfim, e sem medo. Eu diria que uma coisa importante, até do meu lugar, vamos dizer, de acadêmica hoje, né? É ler. Então, para mim, é ler mulheres negras, né? Ler Bell Hooks, ler Audre Lorde, tem várias, a Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez no Brasil. Então, ler as mulheres negras, você vai entender o mundo a partir desse olhar, dessa interseccionalidade de você ser atravessada por duas opressões de gênero e raça num mundo patriarcal e racista, né? Ler também, por exemplo, tem uma influenciadora que eu sigo, que ela é surda que ouve, ela se diz surda que ouve, que é a Paula Pfeiffer, que ela tem um implante coclear, que é um ouvido biônico. E aí você vai entender o mundo de uma pessoa que perdeu a audição, recuperou a audição e luta contra o capacitismo. Então eu acho que você entender tentar ver o mundo sobre outros olhos de pessoas que são atravessadas por opressões, ou ler o Paul Preciado, que é um homem trans. Você vai ver o mundo de um outro lado, de uma pessoa que nasceu como mulher e se tornou um homem, e ele é um acadêmico que escreve maravilhosamente bem, então você fica arrepiada de ler as coisas que ele traz, né? Então, esse é um caminho. O outro caminho é o caminho da pesquisa, né? Eu lembro até quando eu era executiva de Veja.
era muito, ou quando eu trabalhei na Unilever, para mim me sensibilizava muito ir para casa do consumidor, ver ele usar o produto, sabe? Os antropólogos falam que a nossa cabeça só entende onde os nossos pés pisam, e essa frase eu acho que é do Frei Beto. A gente não vai entender onde a gente não pisar. Então, assim, para mim, ter ido para Teresina, Maranhão, cidades como Peritoró, Timbiras, cidades que eu nunca tinha ouvido falar, conversar com meninas adolescentes de baixa renda, mudou completamente a minha visão de mundo, né? E o que eu vejo que as empresas, assim, se eu for usar a minha pesquisa para 2 coisas que as empresas poderiam trabalhar, então um tema é saúde mental, né? Numa pesquisa que eu fiz na periferia de São Paulo, com mulheres maduras, que tinham muita dificuldade para pagar conta, que tinham muita dificuldade para comprar comida, vivendo escassez. A nossa pesquisa era sobre escassez, como as pessoas vivem, né? Porque a escassez para gente de alta renda é o iPhone que saiu, que você está tentando comprar, mas escassez para a consumidora raiz do Brasil é realmente não ter dinheiro para comprar tudo que ela precisa para fazer pro almoço. O básico, né? O básico. Tem um dia que ela pra gente é o não básico, vai ter assim. carne, não vai ter frango, né? Ela vai ter que se virar com arroz e a batata, que é o que ela conseguiu comprar. Essas mulheres dormem muito mal e têm saúde mental super abalada. E elas têm nenhum acesso à psicoterapia, né? Então, assim, isso é um trabalho de responsabilidade social que alguma empresa poderia facilmente trabalhar, de cuidar de mulheres que moram em ocupação, que moram que a gente em inglês chama de informal settlements, que são as favelas, né? Que moram em lugares precarizados. Dá acesso à saúde mental. Essas pessoas com certeza vão conseguir encontrar empregos melhores, vão ser melhores mães e vão ser consumidores. Isso vai ajudar elas a ter emprego e elas vão consumir mais, vão ajudar o sistema a funcionar. E uma outra coisa que o meu trabalho também me mostrou é empresas de contraceptivos. Tem 15% das adolescentes no Brasil são mães adolescentes. 15% dos bebês nascidos no Brasil são filhos de mães adolescentes. Então, a gente precisa muito trabalhar a educação sexual nas escolas, tirar o tabu, né? Toda essa onda conservadora do Brasil pós-Bolsonaro dificultou muito você discutir esses assuntos, né? E as meninas são as maiores prejudicadas, porque são elas que engravidam, né? Sim. E a gente falou sobre vários benefícios, né, de ter uma força trabalhadora mais diversa. Tenho aqui dados de um relatório da McKinsey falando exatamente sobre isso, né? Que a diversidade está associada à performance nos negócios, né? Então, empresas no topo que estão lá, diversidade de gênero na liderança, tem 25% mais chance de ser mais lucrativa que a média. Quanto maior a presença feminina, maior o desempenho das organizações, né? 48% mais chance de ter performance. Enfim, a gente fala muito sobre também criatividade, inovação. A gente fala sobre manter as pessoas engajadas, sobre reter esses talentos, né, trazer esses talentos e reter, e além de tudo, né, voltando lá para o que a gente falou no começo, que é fortalecer essa reputação da empresa e, de fato, se mostrar, minimamente se mostrar, mas ser, de fato, né, uma empresa preocupada em representar na sua força de trabalho a realidade diversa do nosso país. A gente poderia continuar aqui, mas acho que uns 5 dias falando sobre isso, que é um tema super importante e que bom, que honra ter vocês aqui trazendo esses alertas e esses insights, esse conhecimento. Obrigada pela generosidade de compartilharem com a gente. Vamos pro Felicidade Não Dá Trabalho? Vamos. Tem um quadro que a gente tem desde o início do podcast, desde o primeiro episódio, que é o Quando a Felicidade Não Dá Trabalho. E acho que hoje a gente falou aqui sobre um monte de coisa que dá muito trabalho e que precisa ser feito, mas tem algumas coisas, às vezes, na vida que simplesmente não dão trabalho. É um cachorro que pula na nossa cama de manhã, é um sorriso do bebê. Eu queria saber pra vocês, quando que a felicidade não dá trabalho? A felicidade para mim nunca dá trabalho quando eu tô com pessoas que têm valores, né? Valores muito bem estabelecidos, né? E éticos. Quando eu tô com as minhas filhas, com os meus cachorros, com o meu parceiro, com amigos e que pensam, né? Não só em si, mas no coletivo. Isso não dá trabalho, gente, não dá.
né? E aí, quando a gente vai em instituições, eu acho que isso pode se ampliar. Como é que a gente cuida, né? Eu sempre digo, né? Quem é que está cuidando das minhas filhas enquanto eu estou aqui? E se de fato eu estou transformando a vida dela também. Então, são coisas que não dão trabalho, né? Então, às vezes a gente fala de diversidade nas grandes corporações, quando lá em casa a gente também não está olhando a diversidade de quem está cuidando dos nossos maiores tesouros na vida. Então, o filho da cuidadora das minhas filhas, ele também vai ter um progresso, ele vai sair desse nível, ele vai conseguir escolher, o privilégio de escolher, né, ter oportunidades. Isso a gente também precisa trabalhar, isso não dá trabalho. Muito bom. Que lindo. Lindo. Adri. Eu até gosto muito do nome do podcast, né? E aí até a minha visão olhando para felicidade de trabalho, eu acho que felicidade dá muito trabalho. Eu me considero uma pessoa feliz, porque eu fiz boas escolhas na minha vida, tive muitos privilégios também, mas eu acho que tudo dá trabalho, né? Casamento dá trabalho, você construir uma relação sólida, filho dá trabalho, dá muitas alegrias, mas é um trabalho diário, é um trabalho de cuidado que é não remunerado, né? Você até divide, eu também tenho ajuda, tenho o privilégio de ter ajuda, mas eu gosto muito de fazer. Uma das minhas mudanças para a carreira acadêmica foi para eu ter flexibilidade, que é uma coisa que eu valorizo também, que me dá felicidade. Ter flexibilidade, não ter que bater ponto, não ter que estar todos os dias, poder ter diferentes projetos, rotinas diferentes, tem a rotina de dar aula, tem a rotina da pesquisa, poder me dedicar mais ao meu filho, poder me dedicar ao trabalho de cuidar da casa, né? Quando eu era executiva, era muito difícil. Então, eu acho que você construir relações que trazem felicidade, dá trabalho. Então, eu queria até desconstruir a pergunta, porque eu acho que felicidade dá muito trabalho, né? Dá trabalho você estar com a saúde mental em dia. E aí, ao mesmo tempo, a gente olhar para tanta gente que não tá com a saúde mental em dia, que não tá com a felicidade em dia, o quanto a gente tem que trabalhar juntos para que a gente tenha um coeficiente de felicidade, porque ser feliz sozinho é muito chato, né? A gente quer carregar pessoas junto com a gente, todo mundo ter o direito, né, de ser feliz. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Estou muito feliz de vocês terem aceitado o convite. Rever vocês depois de tanto tempo também. Para vocês que estão seguindo a gente tem mais uma série de episódios aqui nessa temporada falando especificamente de felicidade dentro do ambiente de trabalho. E queria agradecer, pedir para vocês seguirem a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram. E é isso, né, tá? A gente continua aqui trabalhando pela nossa felicidade. E pela de vocês também. Sigam as meninas, a gente vai deixar os arrobas delas aqui, são maravilhosas, vale a pena compartilhar, seguir como seres humanos e como profissionais que são. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem, por darem visibilidade para esse assunto tão importante. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.